Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal Marisson Fraga. É um prazer imenso ter você por aqui. No vídeo de hoje a gente vai estudar o contexto histórico deste livro aqui, que é um dos clássicos de Freud, né? O Mal-Estar na Civilização. Você também encontra esse livro com o título O Mal-Estar na Cultura, por exemplo. E é interessante a gente estudar esse contexto histórico para você, por exemplo, que quer dar uma lida no livro, né? Não leu, esse contexto histórico ele vai te ajudar muito a te situar em que período de Freud, né, da teoria de Freud, em que período histórico ele estava quando lançou esse livro, do que se trata esse livro, né? E a gente vai trazer algumas informações aqui relevantes para quem está começando a fazer a leitura deste livro. Lembrando que a nossa metodologia é o mapa mental. O computador está um pouco lento aqui, deixa eu ver se eu consigo apresentar o mapa mental que a gente vai da nossa aula de hoje, né? E lembrando que eu vou deixar disponível lá na área de membros. Se você faz parte da área de membros, o acesso é vitalício, né? Então você já vai ter acesso entre hoje e amanhã deve estar entrando lá o PDF com o e-book, né? O PDF do mapa mental com o e-book. Se você não faz parte da área de membros, eu te convido a fazer parte, né? Porque como eu falei, o acesso ele é vitalício. E aí todas as aulas que a gente tem aqui a gente vai atualizando lá, tá? E você vai ter o acesso eterno. Aí você é só fazer o download lá dos arquivos e tal. Então vamos lá, né? Falar sobre o mal-estar na civilização. E a gente tem alguns vídeos aqui falando sobre contexto histórico. Mas eu vou procurar, inclusive, até fazer uma série de vídeos dessa, né? Porque eu estou me programando, inclusive, para poder trabalhar os textos de Freud aqui. Totem Tabu, Mal-Estar na Civilização, Futuro de uma Ilusão. Então tem alguns que já estão por aqui, tá? Outros a gente vai fazer esses vídeos, mas lembrando que para você que está chegando agora, ultimamente a gente tem falado muito sobre isso, a melhor forma de você escolher o conteúdo que você vai acessar aqui no canal é pela área de playlist, tá? Então, você vai na playlist e aí você escolhe qual é a sequência de vídeos, né? Porque nem sempre a gente consegue aí fazer esses vídeos de forma bem sequencial mesmo. Por exemplo, agora mesmo eu vou ter que reler o Mal-Estar na Civilização, e aí eu já aproveito, né? Como eu li das duas primeiras vezes, por exemplo, eu não fiz esse trabalho aqui, até na segunda vez eu já tinha canal no YouTube, mas eu não tinha feito ainda esse trabalho aqui. Agora eu percebi que não tem esse contexto histórico, e aí eu estou trazendo, então vai muito também de acordo com a demanda do que eu estou lendo, enfim. A gente vai tentar gravar vídeos aqui com mais frequência. Então, detalhes iniciais do livro O Mal-Estar na Civilização, né? Ele foi publicado pela primeira vez em 1930, essa informação é relevante, daqui a pouco a gente vai falar sobre o contexto histórico, tá? 1930. Outro ponto que eu acho relevante aqui falar, por exemplo, é que Lacan, no seminário, que eu acho que é o seminário 7, né, aquele seminário ali de 1959, 1960, nesse período, ele vai falar, por exemplo, no seminário sobre a ética da psicanálise, né? E aí tem um ponto relevante, eu acho que é no capítulo 2 mais ou menos, quando ele está falando sobre uma questão também moral, né? Ele considera esse livro aqui de Freud, ele considera um livro de extrema importância, por exemplo, para você entender o pensamento freudiano, as premissas freudianas, né? Ele considera como um livro fundamental, né, no qual Freud consolidou sua experiência e explorou a tragédia da condição humana. A intenção de Lacan não foi necessariamente concordar com Freud. É como se Lacan, quando você lê o texto lá, Seminário 7, capítulo 2, você vai ver que Lacan, por exemplo, ele está partindo da premissa freudiana, como ele faz uma revisita a Freud, ele parte dessa premissa, dessa perspectiva, né? Até inclusive para tratar sobre questões morais, por exemplo, como é que chega, qual é a condição humana, por exemplo, do homem que chega na clínica, né? No homem que chega para análise. Então ele está tratando sobre essas questões morais, ainda que ele esteja, por exemplo, nesse seminário falando muito sobre a ética na psicanálise, e aí ética a gente está falando no sentido ethos mesmo, sabe? E é bem interessante se você não lê, por exemplo, o seminário de Lacan, mas se você pegar o capítulo 2 aqui desse seminário, né, do seminário 7, é interessante dar uma passada, né, dar uma lida, por exemplo, para você entender como é que Lacan vai construir suas teorias, né, reconstruir, digamos assim, as teorias psicanalíticas, né, trazendo uma nova visão, uma nova releitura, né? Uma nova releitura ficou um pouco redundante, mas é basicamente isso. Ele faz uma releitura de Freud, ele faz uma revisita a Freud, né? E aí ele vai ampliar esse conceito. Então, por exemplo, ele não necessariamente ele concorda com Freud aqui,
mas ele considera um livro fundamental aí para você entender a perspectiva freudiana e você entender de onde é que ele está partindo. Por isso que geralmente a gente fala, por exemplo, que para quem vai estudar psicanálise, você fazendo uma analogia com a construção de uma casa, né? Você entender Freud é justamente como se você estivesse construindo os fundamentos daquela casa, né? A fundação, na verdade, daquela casa, né? Em alguns lugares se chama de sapata, inclusive, né? Você construir a sapata da casa. E aí depois você vai erguer as paredes e tal. E é uma casa sem teto, tá? É uma casa que, por exemplo, hoje já se pensa, né, na psicanálise decolonial, né? Como entender, por exemplo, a perspectiva do complexo de Édipo em algumas culturas, né? Em alguns grupos sociais, por exemplo, né? O Fanon, inclusive, vai entender que em determinados grupos sociais não existe o Édipo. Então, assim, a psicanálise é uma casa, né, que não está construída e que você tem que pelo menos entender a questão de Freud ali, porque o Lacan ele já está falando para pessoas que já conheciam Freud, ele está falando para acadêmicos, então ele também não vai se preocupar em estar explicando muita coisa não, tá? E por isso é interessante você entender Freud, inclusive porque facilita, obviamente, né, o estudo de Lacan. Eu não diria nem só que só facilita, mas eu diria que é possível você realmente dizer que está estudando Lacan quando você, pelo menos, entende esse pensamento freudiano. Então, a partir dessa perspectiva que ele tá considerando esse livro como um livro fundamental, né? O Freud, interessante também você saber, ele enviou uma cópia do livro O Futuro de uma Ilusão. Nesse livro aqui ele vai tratar sobre a questão da religião, essa relação, né, do homem com a religião. Então ele entrega uma cópia do livro para o Holland, e esse Holland, no caso um amigo dele, vai escrever, né, agradecendo para Freud, mas ele também faz uma crítica, né, que ele vai dizer, por exemplo, que Freud ele ele entendeu o que ele tinha falado sobre a questão dessa relação do homem com a religião, mas o Holland também vai dizer o seguinte: olha, você não entendeu que tem uma coisa mais profunda nisso aí, né? Que é um sentimento religioso que a gente tem quando a gente se relaciona com Deus e tal. Quando a gente se relaciona com a religião, é um sentimento sabe, que ele vai entender, por exemplo, o termo que ele usa, né? O fato simples e direto da sensação do eterno. Então, esta sensação, por exemplo, do eterno, né? Uma coisa que ele vai chamar também de sentimento oceânico, é um sentimento que nos invade. Então ele está meio que assim criticando Freud nesse sentido, né? Você não considerou que a gente que é muito ligado à religião, a gente também tem esse tipo de sentimento e tal. Freud, na verdade, vai começar o livro, né, dizendo o seguinte: não, não, não. Você, na verdade, é que não entende o que é esse sentimento oceânico. Você atribui a questões espirituais, né, mas Freud vai entender, por exemplo, como uma questão autoerótica, né? Uma questão de retorno, de movimento de retorno do narcisismo, né? Quando eu estou falando de retorno do narcisismo, eu nem estou falando da questão do narcisismo secundário, mas eu estou falando de uma estrutura arcaica de autoerotismo, por exemplo, que o ser humano já experimenta quando está no período pré-natal, antes de nascer, né? E o Freud vai começar. É interessante você ler o livro porque você vai vendo que o Freud vai falar a perspectiva dele, a perspectiva sobre o que seria esse sentimento oceânico, né? Outra coisa relevante também, por exemplo, em O Futuro da Ilusão, que o Futuro da Ilusão é 1927, aqui a gente está em 1930, né? Freud vai refletir sobre a religião, e aqui no Mal-Estar da Civilização, ou no Mal-Estar da Cultura, Freud vai ampliar essa reflexão, né, para essa relação do ser humano e a cultura, até que ponto, por exemplo... Porque tem uma coisa interessante aqui, só abrindo parênteses, eu tenho várias críticas a Freud nesse livro. Uma delas, inclusive, é até essa questão de civilização, por exemplo. E aí eu não estou tão seguro agora, mas eu tenho quase certeza de que ele tratou como civilização no alemão. E a gente precisa estar atento a isso, porque essa perspectiva de você considerar civilização, né, você está partindo, por exemplo, de uma compreensão darwiniana unilinear, do desenvolvimento da sociedade darwiniano unilinear, onde você teria ali, por exemplo, a barbárie, né? Você teria esqueci até o termo agora, mas a antropologia utiliza isso como a barbárie tem um outro período, né, bem arcaico também, e aí a civilização, quase como se você estivesse dizendo o seguinte: olha, quem não tem os nossos costumes, por exemplo, a gente da Europa usa roupa. Se tem algum grupo social aqui,
né, que eles se organizem de uma forma tal a não utilizar roupa, então significa que eles não se desenvolveram e não chegaram até o que a gente chama de civilização. Então, esta é uma visão etnocêntrica, né? Esta é uma visão que não considera, por exemplo, que os grupos sociais, os grupos, né, eles se organizam de diferentes formas e não necessariamente ele vai acompanhar a este processo. Por exemplo, aqui no Brasil a gente só usa calças por causa dessa perspectiva etnocêntrica, né? Porque, inclusive, até eu já falei sobre isso em algum vídeo aqui. Calça jeans aqui no Brasil, em vários estados, não era nem para usar. Calça jeans seria uma roupa mais ligada a um costume de grupos que viviam no frio e tal. Então, inclusive até o nome, né? Nem é brasileiro, assim, nem é português. Então você tem que estar atento a essas reflexões, tá? Quando você for ler O Mal-Estar na Civilização, esteja aberto também a fazer críticas a Freud, né? Afinal de contas, todos nós somos passíveis de crítica e é interessante essas críticas para a gente repensar a psicanálise, né? E o etnocentrismo também da psicanálise. Outra informação relevante é o início, por exemplo, do livro O Mal-Estar da Civilização. Ele faz a gente perceber essa relação entre o futuro de uma ilusão e o mal-estar da civilização. Então você tem ali o futuro de uma ilusão em 1927 e no início do mal-estar da civilização, 1930, ele já está pegando um gancho ali do futuro de uma ilusão. Então você pode ter essa experiência, né, de ler um livro, depois ler o outro, tá? Mas mesmo que você vá ler primeiro o Mal-Estar na Civilização, é interessante você entender que ele está ampliando essa discussão, né, para além da religião. Ele está ampliando para a cultura de uma forma geral, para o que ele chama de civilização, e eu vou tratar aqui no vídeo de civilização, até para não complicar muito. Contexto histórico, né? Uma informação relevante aqui, o Peter Gay, ele considerou, né, o Mal-Estar na Cultura, o Mal-Estar na Civilização, como o texto mais sombrio, né? Acho que mais sombrio a gente pode entender como o texto mais pessimista, digamos assim, né? O Freud, ele é tido como pessimista em vários momentos, inclusive na carta, né? Porque a guerra, por exemplo, mas também no futuro de uma ilusão, no mal-estar na civilização, na cultura, ele é tido como pessimista. Talvez ele discordasse disso, né? Dissesse, não, eu não sou pessimista, eu sou realista e tal. Mas justamente porque tem essa reflexão, né? Essa reflexão sobre como a gente procura a felicidade, ele questiona nesse livro, a felicidade realmente existe? É isso, né? Ela é atingível, né? O que a gente chama de felicidade? O que seria isso, por exemplo? Então, ele também traz essa discussão para esse texto, Mal-Estar na Civilização. E aí o Peter Gay vai considerar esse texto como o mais sombrio de Freud, né? Aquele em que se aborda sem disfarce e no tom mais grave a questão da miséria humana, o quanto que nós estamos inseridos nessa condição de miséria humana. Aí é importante você entender, por exemplo, o período histórico, né? Porque em 1930, por exemplo, a gente tinha... vamos considerar o seguinte. Primeiro a gente teve ali na metade da segunda década do século passado, a gente teve a Primeira Guerra Mundial, tá? Isso é um movimento que já chama a atenção de Freud, tanto é que vai ajudá-lo, por exemplo, a construir a segunda tópica do funcionamento, né, do aparelho psíquico, quando ele vem trazer a questão, ele vai trabalhar sobre isso, por exemplo, mais além do princípio do prazer, ou além do princípio do prazer, quando ele fala sobre a questão da pulsão de morte, e que teria alguma coisa mais além do princípio do prazer, por isso o título do livro. E aí ele vai trazer textos como o id, ego e superego, né, reconstruindo aí essa teoria do funcionamento do aparelho psíquico. Mas a gente tem que considerar também que, por exemplo, quando ele estava escrevendo isso, aí teve o crash da Bolsa de Valores, a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, em 1929, né? E teve também, por exemplo, é bem interessante você entender esse crash, não necessariamente se você estiver estudando psicanálise, mas por uma questão de cultura geral, porque esse crash aí teve reverberações em inúmeros países, na grande maioria dos países, para não dizer todos os países do mundo, né? No Brasil, a gente teve na década de 30, por exemplo, uma crise de café, muito ocasionada justamente pela ausência, né, de compradores, né, do café que o Brasil exportava. Então, essa crise de 1929, o desespero foi tão grande aqui, que tem até um livro que eu li quando eu estava fazendo graduação em Ciências Contábeis, eu li alguns livros sobre essa quebra. Um deles me chamou muita atenção, onde falava que pessoas decidiram tirar sua própria vida, né, das formas mais trágicas possíveis,
E era um desespero tão grande que quando os trabalhadores, na verdade, estavam saindo da Bolsa de Valores, eles não tinham a dimensão do que aquilo tinha representado para a sociedade. E quando eles estavam saindo, eles perceberam que as pessoas estavam tirando suas vidas, né? No meio da rua, quando era um negócio, eu nem posso falar muito aqui, até porque senão o YouTube vai bloquear esse vídeo. Mas só para você entender que isso aqui foi um acontecimento muito grande, tá? Na sociedade. E também uma outra questão que a gente precisa entender é que em 1930 estava tendo o crescimento do Partido Nazista na Alemanha, tanto é que daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. Em 1931, Freud ele acrescenta uma frase nesse livro, que é a última frase do livro. Ele acrescenta justamente depois que o Partido Nazista tem nas eleições 39%, um pouco mais de 39% dos votos, né? E aí estava claro ali que esse movimento estava crescendo, né? Então aqui a gente tem a Primeira Guerra Mundial, que eu já falei, que influenciou Freud e influenciou as suas reflexões, né, acerca dessa tensão entre o indivíduo e a civilização, como lidar com tudo isso, né, até que ponto a civilização não age enquanto um processo, digamos assim, castrador dos nossos instintos, das nossas pulsões, né, e quanto que isso também não acaba configurando um cenário de etiologia da neurose, por exemplo. Então ele está refletindo muito sobre isso aqui nesse período, tá? Pontos interessantes aqui que Freud trata neste livro, assuntos abordados, né? São várias reflexões que elas se conversam entre si, né? Mas eu acho que tudo isso é para falar justamente sobre o título do livro, o mal-estar na civilização. Está inserido nesse contexto, por exemplo, social ou sócio-histórico, que se entende como civilização, o quanto que isso também é adoecedor, né? Então, basicamente é isso. Então, ele vai trazendo várias reflexões, né? Por exemplo, a civilização como fonte de insatisfação e sofrimento do ser humano. A civilização e as suas restrições aos desejos individuais, ou seja, eu estou inserido nesse contexto e não posso fazer tudo que eu quero, né? Porque senão eu tenho que pagar um preço por isso, né? Talvez seja a minha liberdade, enfim. Então eu não posso fazer tudo que eu quero, né? E como isso contribui para um mal-estar. E daí que vem a reflexão, né? Será que essa felicidade ela existe? Será que não seria uma utopia? Estar na civilização é o que faz com que o ser humano não tenha contato com a felicidade, né? Será que a gente está sendo muito soberbo, por exemplo, ou muito ambicioso ao pensar na felicidade nesse conceito de estado permanente? Então é interessante você ler esse livro articulando, né, essas reflexões, né? Como a repressão é outro tema também, por exemplo, como a repressão dos impulsos que é nos imposta pela civilização, né? Leva a conflitos internos e a manifestações de agressão, né? Ele refletindo sobre a questão da agressão, inclusive porque foi algo que fez ele refletir sobre na Primeira Guerra Mundial, né? A natureza, por exemplo, da agressividade humana, de onde é que surge essa agressividade humana e a sua relação com a destrutividade. E outro tema que a gente poderia entender, né, que ele trata no livro, a busca da felicidade e como as pessoas a perseguem de maneiras diferentes, entre outras reflexões que ele faz nesse livro também, tá? E para finalizar, demais informações para você que vai ler esse livro, ou para você que vai reler, como é o meu caso, né? Um ano depois da publicação desse livro, no caso em 1931, né? O Partido Nazista teve, é o que a gente já falou, quase 39%, né? Eu não sei se eu falei 31%, mas é mais ou menos isso. 39%, em torno de 39% dos votos nas eleições, né? E aí Freud decide, eu acho que inclusive até para gerar mais dúvida, porque não é um livro que ele traga respostas, é um livro que ele constata, por exemplo, a condição de sofrimento humano inserido nesse contexto que é considerado como civilização, e aí ele deixa o livro muito em aberto, né? É mais ou menos como se ele quisesse dizer, eu não tenho respostas para isso, mas o problema está aí, vamos refletir sobre enquanto sociedade, tá? Então Freud acrescenta a frase final à obra, né? Mas quem pode prever o sucesso e o seu desenlace, né? É uma frase que ele acrescenta aí em 1931. Hoje a gente já tem acesso às obras com um final justamente com essa frase daí, dependendo da tradução que você pegar. Na obra, isso aqui é uma citação, tá? É uma citação que tem em dicionário de psicanálise, tá? Não é o de Roudinesco que eu estou falando aqui. É um outro dicionário de psicanálise. A gente usou o Roudinesco também aqui para
para fazer esse mapa mental, tá? Mas aqui eu estou falando de outro, que pouca gente conhece, inclusive, por isso que eu trouxe essa citação dele. Nessa citação, né, acho que é Shemama, alguma coisa assim, dicionário de psicanálise. Ele vai dizer o seguinte, abre aspas, né? Na obra de Freud, dois textos possuem aparentemente um estatuto um tanto especial. São eles O Futuro de uma Ilusão, que foi publicado em 1927, que examina a questão da religião, e O Mal-Estar na Civilização, de 1930, 1929 e 1930, dedicado ao problema da felicidade. É o problema da felicidade, considerada por Freud inatingível. E ele também trata, né, sobre as exigências exorbitantes da organização social, no caso do que ele chama de civilização, ao sujeito humano. Na página 88 você pode ver esta citação, tá? E em vocabulário contemporâneo de psicanálise, que também não é aquele geralmente que o pessoal conhece, né, o vocabulário de psicanálise, é o vocabulário contemporâneo, né, também de Zimmermann. Ele vai afirmar, por exemplo, que Freud, né, abre aspas, desenvolve a tese de que o mal-estar na civilização resulta de um antagonismo irremediável entre as exigências pulsionais, né, do indivíduo, né, tanto as libidinais quanto as agressivas. Então, nós temos exigências pulsionais, mas também a cultura apresenta para a gente uma restrição. Essa restrição é imposta pela cultura. Então, na página 258, ele faz uma reflexão sobre isso e está aí a citação, né? Esqueci de fechar o aspas aqui, mas vou fechar agora assim que eu finalizar esse vídeo. Então, eu espero que você tenha gostado. Se você tiver querendo ter acesso a este mapa mental junto com vários outros em PDF e também os e-books que a gente está preparando aos poucos lá, tá? Espero paciência de vocês, tudo no meu tempo, porque infelizmente o dia só tem 24 horas, ou felizmente também, né? A gente está colocando aos poucos lá. A partir de agora eu já vou começar a preparar esse e-book e aí a gente, de hoje para amanhã, acredito que os arquivos já vão estar por lá, tá? Um forte abraço e eu te vejo no próximo vídeo.